noite a todos, os que estão aqui presentes, os que estão assistindo online, os que vão assistir depois, né? Porque nós temos várias pessoas que assistem na hora que pode, a hora que dá certo. Então, a nossa gratidão a todos. Os nossos recados são sempre os mesmos, viu? De terça-feira nós temos o ESD, às 8 horas, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. E às quintas-feiras nós temos o atendimento fraterno. Então, quem quiser fazer o atendimento, é só fazer o agendamento, falar conosco, comigo, com a Eliege, com a Neuza, com qualquer trabalhador da casa que a gente vai encaminhando. E hoje nós temos a alegria de ter mais uma vez o Paulo Sampaio, fazendo a palestra. Vou colar aqui que ele vai falar a vida espiritual. Falei bem que nós vamos sair todo espiritualizado daqui hoje, hein, gente? Vamos aproveitar bastante, hein? Com certeza o conteúdo vai ser maravilhoso, viu? Então, para agradecer a espiritualidade que está sempre presente, sempre nos acolhendo, sempre nos amparando, nos ajudando e ajudando a tantos necessitados, né? Porque a Terra está passando por um momento de transição, um momento delicado, exige de nós uma vigilância maior dos pensamentos, das nossas atitudes, mas não vamos nos esquecer das orações em favor de nós mesmos, de famílias. Então, nesses momentos, são momentos de muita gratidão, momentos de reflexão, mas de muita gratidão por Jesus ter nos enviado essa doutrina tão maravilhosa, tão esclarecedora, que o nome já diz, Consolador, que vem nos consolar das situações que nós enfrentamos no dia a dia e que muitas vezes nós nos entristecemos muito e nos abandonamos, mas o nosso protetor, nosso anjo de guarda nunca nos abandona. Então, que tenhamos essa sensibilidade de estar conectados com o nosso protetor, para que ele possa nos ajudar nas nossas necessidades. E assim, Senhor Jesus, vamos fazer a prece do Pai Nosso, que faz tempo que eu não faço, para que nós possamos continuar com essa sintonia, com essa paz que estamos sentindo nesse ambiente, com esse amor que vem do alto, que com certeza a casa espírita, ela tem um foco de luz que atrai os necessitados, os trabalhadores. Então, é muito importante esse espaço para todos nós estarmos aqui absorvendo essas energias. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso santo e sagrado nome. Venha a nós, Pai, o vosso reino de amor. Seja feita sempre, Senhor, a sua vontade, aqui na terra e em toda parte. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, Senhor, dai-nos o alimento da mesa, mas dai-nos também o alimento espiritual. E que nós possamos receber o que Deus nos dá, que seja feita a sua vontade e que nos auxilie para que nós possamos ter a aceitação necessária para a nossa vivência diária. Que a paz esteja conosco, agora e sempre. Que assim seja. Paulinho, por favor. Boa noite para todos. Boa noite aos amigos que nos acompanham pelo Facebook. Muita paz a todos. Como a Vera já adiantou, né, trazemos aqui o tema sobre a vida espiritual, rogando desde já que
os bons amigos espirituais nos envolvam em sua santa paz, para que todos nós possamos receber dessa bênção do alto. Quando nós falamos em imortalidade da alma, é importante pensarmos uma questão essencial, que seria perguntarmos quem somos nós, né? Por mais que a gente aprendeu sobre isso, a gente precisa muito interiorizar esse conceito, que nós somos um espírito imortal, reencarnado. E lá na questão 76 de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou qual a definição que se pode dar dos espíritos. E eles disseram: pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Em outras palavras, né, quem são os espíritos? As almas dos homens, né, das pessoas que viveram aqui na Terra, ao passar pela morte do corpo, seguem para o espaço, para uma dimensão espiritual, para continuarem vivos da mesma forma. E é um interessante que muitas pessoas às vezes têm uma ideia equivocada de que ao desencarnar pode haver uma mudança grande, né? Não acontece nada disso. Geralmente a gente continua da mesma forma que somos. Nós vamos levar as nossas tendências, né? Os nossos apegos, aquilo que nós gostamos, a forma de agir, seremos os mesmos, só que sem o corpo material, o corpo físico. Por isso que a gente vê, né, espíritos bons e espíritos ainda maus, da mesma forma que éramos aqui. Quando Jesus disse: na casa de meu Pai tem várias moradas, isso é muito importante nós pensarmos. Qual é a casa do Pai? A casa do Pai é o universo infinito. E as moradas são os diversos planetas que existem no universo. Pode parecer um pouco estranho para alguns, porque a ciência ainda não comprovou, né, a vida fora da Terra, mas a doutrina espírita já nos garante que a imensa maioria dos planetas tem espíritos habitando. E entendamos que são espíritos encarnados, não são espíritos livres do corpo. Então existe uma humanidade em Júpiter, em Saturno, né, em Marte. Estou dizendo apenas do nosso sistema, mas em todo o universo. E vocês já pararam para pensar que essa humanidade que existe nesses planetas são espíritos idênticos a nós. A diferença qual é? Eles habitam um corpo apropriado para o tipo de planeta. Então, em Marte não será um corpo exatamente como o nosso, porque o planeta tem as suas condições materiais ali, né? De temperatura, condições de vida. Então, cada planeta tem corpos diferentes, mas os espíritos são os mesmos. A gente não pode confundir isso. Todos nós somos irmãos, filhos de Deus. Então nós temos irmãos em Marte, em Júpiter, em Saturno, em qualquer lugar, da mesma essência nossa, né? E aí é fácil pensar que nós vamos encontrar humanidades mais avançadas que a nossa e mais atrasadas também. Tem humanidades que vivem em plena paz, fraternalmente, não tem doenças. Imaginem, né? Viver num planeta desse. Mas, meus amigos, nós sabemos, conforme Kardec orienta, que não são apenas moradas físicas, materiais. Existem as moradas espirituais, que é o tema nosso aqui hoje. Cada planeta tem suas esferas espirituais. Por exemplo, aqui na Terra, segundo relatos, existem 7 esferas espirituais que envolvem em torno do planeta Terra. Porque saindo aqui da crosta, né, se a gente pudesse viajar para o espaço em sentido reto, vamos dizer, a
faixa, né, de atmosfera terrestre, ela tem uma abrangência de em torno de 800 quilômetros. Então, nesses 800 quilômetros, que é Terra ainda, né, que circunda a Terra, existem 7 esferas espirituais. Ou seja, nosso lar é apenas uma morada. Nosso lar se encontra, segundo informações, na 3ª esfera. Se nosso lar para nós já é ótima, né? Imaginem aquelas que estão acima. Lembrem, no livro Nosso Lar, André Luiz diz que a mãe dele habitava uma esfera acima da colônia de Nosso Lar. Não sabemos qual, mas acima. Nessas esferas, pessoal, tem espíritos que vêm à Terra só em missão. Não tem necessidade de reparar, não tem expiações como nós, pertencem à Terra. Então tem espíritos que reencarnam a cada 700, 800 anos, só em missão. Para a gente ter uma ideia de como é a vida, né, na espiritualidade, isso ainda ligado a um planeta, de certa forma, atrasado como a Terra, atrasado em relação a outros, né, que existe aí no universo. E nessas moradas espirituais, o que é bastante interessante é que os espíritos se agrupam por afinidades, muito diferente aqui na Terra. Nós estamos aqui todos misturados, né? Aqui nós reencarnamos aqueles que já se elevaram, outros que estão começando, uns que já têm tendências ótimas de fraternidade, outros que estão presos ao mal, tudo junto. Aqui não tem separação, mas nas esferas espirituais se agrupam por afinidade. Então, por isso é bom viver numa colônia espiritual. Você está entre aqueles espíritos afins, né? A gente sente-se muito melhor de viver na espiritualidade do que aqui. Mas alguém poderia perguntar se a nossa vida verdadeira é lá, porque a nossa vida principal é espiritual. Está difícil para entrar isso na nossa cabeça, né? A gente sabe a teoria, mas parece que a gente não quer aceitar muito isso. Nós somos espíritos para viver na esfera espiritual. Nós estamos aqui de passagem. Estamos aqui por um curto espaço de tempo e voltamos. Mas alguém poderia perguntar, se a nossa vida verdadeira é lá, por que precisamos vir para a Terra, para Júpiter, para Marte? Por que os mundos materiais? E os espíritos explicaram que, na verdade, os mundos materiais poderiam ser dispensados até, mas Deus criou dessa forma para que aqui a gente pudesse evoluir mais rápido. Vejam bem, quando a gente encarna no mundo material, nós trazemos, né, a teoria que aprendemos no mundo espiritual, da boa convivência, daquilo que deve ser feito, e aqui nós vamos à prática, porque aqui nós convivemos com os diferentes. Então aqui dá para exercitar a paciência, a tolerância, a fraternidade, para ver se a gente avança. E além disso, os espíritos dizem que além de evoluirmos, nós contribuímos com a nossa parte para a grande engrenagem da criação. Cada um de nós está fazendo a sua parte, até os animais, para que o todo funcione perfeitamente, né? E nós vamos vir aos mundos materiais para sempre, será? Será que sempre reencarnaremos? Não. Chegará um momento em que o espírito não precisará mais dos mundos materiais. O grande exemplo e referência nossa é o próprio Cristo. Jesus é um espírito que vive apenas na dimensão espiritual. E esses espíritos puros, né, como é Jesus, só vêm ao mundo material quando por missão sublime. Jesus só veio à Terra porque ele decidiu ajudar a humanidade a compreender melhor as leis divinas, a ensinar como deve ser vivida a vida. Então ele vem numa missão, mas ele não tem necessidade. Então Jesus já é um espírito, não só ele, né? Infinitos espíritos
que chegaram à condição de pureza espiritual. Dei só essa entrada aqui para a gente pensar, mas a minha intenção não é trazer, posso decepcionar algum de vocês, a minha intenção não é trazer curiosidades da vida espiritual, porque isso seria secundário no meu ponto de vista, apesar que a gente gosta, né, de saber as curiosidades, os detalhes, como funciona a vida no mundo espiritual. Mas a minha intenção é trazer uma reflexão um pouco mais profunda, para a gente tentar se conscientizar um pouco mais de que lá é a nossa vida. Eu acho que a gente precisa muito pensar mais a fundo sobre isso. Então, lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz que Jesus apresenta a vida futura, né, ou a vida espiritual, como a meta da humanidade. O que quer dizer isso? A vida espiritual deve ser a nossa meta. Ela deveria ser o objeto das nossas maiores preocupações. A gente deveria viver aqui pensando como voltaremos. Essa é a grande questão. A gente deveria viver essa vida aqui encarnados, conscientes de que aqui é breve, uma passagem, para que a gente não se apegue demais às coisas do mundo, para que a gente realize o nosso melhor, não fiquemos presos aos atrativos do mundo. Por quê, meus amigos? O Espiritismo diz que o grande problema que nós enfrentamos é o materialismo. Isso já vem desde lá a época de Kardec, né? Porque o materialismo apresenta uma proposta enganosa para nós, e a gente vem sendo, né, fascinado por essa proposta há muito tempo. Porque o materialismo diz para nós que é preciso viver a vida intensamente, que é preciso aproveitar cada instante da vida, porque a vida é curta, a vida passa rápida, não deixemos para amanhã, faça tudo que você tem direito, você precisa ser feliz hoje. Então essa proposta do materialismo leva muitos de nós a esquecermos a nossa essência. A gente fica tão interessado, tão preocupado em viver intensamente esta existência, que a gente se esquece de que somos uma essência espiritual, que somos um espírito. Por isso Jesus disse aquela frase marcante: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E quem perde a sua vida por amor a mim e ao Evangelho, salvá-la-á. O que ele quis dizer com isso? É bem nesse sentido. A pessoa que está apegada totalmente às coisas do mundo, que quer viver todos os prazeres da vida, digamos de passagem que não tem nada contra, né? Um parênteses, não tem nada contra em usufruir dos bens que o mundo oferece. Não tem nada contra em buscar alegrias, prazeres do mundo. O problema está quando a gente foca somente nisso. Quando a gente esquece daquilo que viemos para realizar aqui nesse planeta. E a gente se prende apenas aos prazeres do mundo. Por isso Jesus diz: quem quiser ganhar a vida, quer dizer, essa pessoa que quer muito aproveitar a vida no máximo, perdê-la-á. Por que perdê-la-á? Porque ao desencarnar, essa pessoa, esse espírito, né, perceberá que se equivocou, perceberá que não aproveitou para realizar aquilo que deveria ter realizado. Ele perdeu nessa existência a oportunidade de evoluir, e muitas vezes voltará à pátria espiritual em condições lamentáveis, estagiando em dimensões umbralinas por longo tempo. Então perde a existência. E Jesus diz: ao passo que aquele que perde a vida, quem é que perde a vida aqui? Aquela pessoa que sacrifica do seu lazer, sacrifica do seu tempo livre para pensar no semelhante, para atender às necessidades dos outros, para ser útil ao semelhante. É aquela pessoa que não vive apenas para si mesmo,
Então esse, aos olhos do mundo, perdeu a vida, não aproveitou. Mas Jesus diz salvá-la, porque voltará, né, com grandes realizações, com uma condição muito boa ao mundo espiritual. Mas a gente deveria pensar com Kardec qual a consequência de crer na vida futura. Quer dizer o quê? Se eu acredito totalmente na vida espiritual, sei da importância dela, qual consequência isso pode trazer para a minha vida aqui? Como pode me ajudar? Kardec diz assim: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, quer dizer, na vida futura, no amanhã, né? Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual eles encaram a vida terrena. O que quer dizer isso? Moralização dos homens, ele está dizendo. Se a gente acredita na vida espiritual, com certeza a gente vai se moralizar. Por quê? Porque é simples. Quando a gente entende que as nossas ações do hoje, do que fazemos aqui, refletem lá, quer dizer, se eu aqui faço algo de mal, vou chegar lá em más condições. Se eu faço aqui coisas boas, vou chegar bem lá. Se a gente entende isso, nós vamos pensar 10 vezes antes de fazer o mal, não é? Então é isso que Kardec está dizendo, que ajuda na moralização. Isso nem seria o ideal ainda, né? O melhor seria que nós fizéssemos o bem sem preocupar com consequências. Nós vamos chegar um dia que nós vamos apenas fazer o bem naturalmente, não preocupados, né, se vamos chegar em boas condições ou não. E ele diz que quem acredita então na vida espiritual, né, com mais certeza, com mais fé, os problemas aqui da vida passam a ser menores, porque a hora que a gente entende, né, que aqui é uma passagem, aqui é uma estadia breve, que importa se eu vou ter uns anos de problemas, de dificuldades, se eu posso voltar em melhores condições? É isso que é difícil a gente entender, né? Porque nós queremos ser felizes hoje, totalmente, não queremos nenhum problema na vida hoje, e é isso que nós temos equivocado bastante, porque assim a gente não aproveita para realizar bem aquilo que nos cabe no hoje. E eu quero agora buscar uma mensagem de Emmanuel. Eu achei muito interessante, porque ele vem nos alertar bastante sobre a vida futura. E ele diz assim, é a lição número 42 do livro Pão Nosso, chamada Sempre Vivos. Emmanuel diz, ora, Emmanuel não, ele vai comentar uma frase de Jesus que disse assim: Deus não é de mortos, mas sim de vivos. Por isso vós errais muito. Olha que interessante o que Jesus disse. Deus é Deus de vivos, né? Criou espíritos imortais que são vivos aqui ou lá no mundo espiritual. Não tem mortos. Essa ideia de mortos é que a gente confundiu bastante, né? Então Emmanuel começa o comentário dizendo: considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual, utilizando a palavra morte, nessa ou naquela sentença de conversação usual. No entanto, é imprescindível entendê-la não por cessação, e sim por atividade transformadora da vida. Então aqui o Emmanuel começa a lembrar que nós criamos convenções milenares que tem gerado muito problema, muitas aflições, esse pânico da morte que nós temos, não é? Hoje em dia nós estamos em pleno século XXI, temos pânico da morte, muitas pessoas. Não era para ser assim, porque nós criamos a ideia de que existe uma grande diferença entre os mortos, os chamados mortos,
e os vivos aqui, né? E aí eu quero levar vocês a pensar uma coisa. Nós chamamos os irmãos desencarnados de mortos, não é? Eles são mortos, tá? A memória deles busca mais existências anteriores. A nossa, às vezes, nem a infância. Eles se transportam com a velocidade do pensamento. E nós? Eles não têm barreiras, atravessam parede, fogo, qualquer coisa. A comunicação deles é pelo pensamento. Eles são mortos? Dá para entender isso? Nós chamamos eles de mortos. É essa ideia que está completamente equivocada, que a gente criou uma ideia de que a morte é uma grande barreira, né, entre uma dimensão e outra. Então o Emmanuel está querendo nos fazer pensar essa ideia do que representa a vida, do que é a vida verdadeira, né? E a morte para nós, né, seria apenas o retorno à vida verdadeira. Como é difícil entender isso. Aqui, meus amigos, quando estamos, aqui seria praticamente um cativeiro, eles dizem. Nós estamos, de certa forma, presos. Nós estamos limitados, porque nós somos um espírito que estamos nos utilizando de um corpo. E o corpo abafa, o corpo impede a manifestação plena do espírito. Então existem muitos bloqueios. O corpo é como uma prisão para nós. Mas nós gostamos tanto daqui, né? Mas é bom, porque, vejam bem, tudo isso está muito certo. Deus, que é sábio, criou o instinto de conservação, né? Se não fosse isso, a gente queria tirar a vida para voltar. Mas esse instinto de conservação faz com que nós não desejemos a morte. Muito vale. Precisamos aproveitar o tempo aqui. Mas o problema é que a gente não precisaria se apegar tanto às coisas do mundo, ao corpo, né? A gente se sente muito o corpo. A gente deveria estar sempre repensando isso. Então Emmanuel continua dizendo: espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte, da consciência denegrida no mal. Olha qual é a morte que ele diz que existe: torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. Então, Emmanuel está dizendo que morte mesmo, espiritualmente falando, seria a morte da consciência presa ao mal. Imagine uma pessoa que está agindo no mal, praticando crimes, agressões, crueldade. Essa pessoa é um espírito que está ali encarnado, né? Temporariamente enfermo da alma. Temporariamente, a gente poderia dizer, desconectado de Deus. Veja bem, não é Deus que se afasta dele, é ele que se afasta de Deus. É a parábola do filho pródigo. O filho pródigo não deixou a casa do pai e foi realizar seus prazeres, né? Suas alegrias, tudo aquilo que ele queria. Mas quando ele entende que estava mal lá, ele se arrepende e volta. Então é isso, né? Aquele que está agindo no mal, temporariamente, é como se ele perdesse a sua referência, a sua conexão com Deus. É como se fosse uma morte espiritual, temporariamente morto, porque perdeu a ligação com a essência, porque todos nós temos a essência do amor, mas com o nosso livre-arbítrio às vezes fugimos, distanciamos, né, de Deus. E Emmanuel diz ainda: quem passa pela sepultura prossegue trabalhando. Isso é interessante. Prossegue trabalhando. E aqui, quanto aí, só existe desordem para o desordeiro. Aquela famosa frase, né, quando alguém desencarna aqui, a gente costuma dizer assim: descansou, né? Não descansou. Porque em nenhuma situação vai descansar. Se aquela pessoa viveu bem a vida, foi uma pessoa boa, ótima, fez o bem,
vai trabalhar mais ainda do lado de lá, porque está sendo esperado para continuar o trabalho no bem. Só que entendamos, né, que o trabalho, porque muita gente fala, poxa, mas eu trabalhei tanto aqui, pensei que eu ia descansar do lado de lá. Não é o trabalho desgastante como o trabalho profissional nosso, né? Aqui a gente tem o problema do corpo, dos desgastes físicos, problema das preocupações, né, das tensões com o emprego, com renda, com chefes, patrões, tantas coisas que desgastam, né? Mas lá o trabalho é prazeroso, o trabalho lá é ser útil. Os Espíritos dizem que a maior alegria para eles é poder ajudar, cada um naquilo que pode mais, né? Imagine aquela ideia antiga, ingênua, dos anjos tocando harpa, né? Imagina quanto tempo aguentaria tocando harpa. Acho que não daria uma semana, né? A ociosidade seria uma coisa insuportável. Então, o trabalho é uma bênção em toda parte, é uma lei de Deus, né? Está dentre as leis morais. E aquela outra pessoa que, por sua vez, agiu mal aqui na vida, né? Não aproveitou bem, perturbou, prejudicou, também não vai descansar, porque vai estagiar numa dimensão umbralina, difícil, né? Vai precisar se recuperar ali de tudo aquilo que acumulou de fluidos ruins, vai ter que fazer um trabalho preparatório para poder seguir adiante. Então, descansar não é o caso. E André Luiz vem nos mostrar na sua coleção, né? Coleção A Vida no Mundo Espiritual, quantas formas de trabalho. Vou citar aqui apenas algumas que nós até já conhecemos. Ele fala dos socorristas, né, que visitam as dimensões de umbral para resgatar aqueles que estejam prontos para seguir para a colônia. Ele fala de guias, mentores de uma casa espírita, dos médiuns, né, trabalhos específicos, orientadores que preparam os reencarnantes, planejando ali a reencarnação, espíritos que trabalham na desencarnação, acolhendo os que estão ali, né, deixando a vida física. Então, assim, são inúmeras oportunidades de trabalho, ficaríamos aqui listando muitas, né, condições, sempre lembrando que fazem o que gostam, né, e aquilo que tem o seu ponto forte. E ele diz ainda: não te esqueças, pois, de que os desencarnados não são magos, nem adivinhos. A gente às vezes pensa que são. São irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Porque às vezes a gente pensa, né, que o espírito, a gente acha que lá é tudo fácil, que a gente pode pedir alguma coisa, eles vão consultar ali uma bola de cristal, eles vão ter a solução imediata, e não é isso. Quem lê a obra de André Luiz vai ver o quanto eles trabalham, o quanto eles se dedicam, né, incansavelmente para nos ajudar. Eu quero citar um exemplo disso, que está no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz. Não sei se vocês se recordam, se já leram. Aquela menina que começa o livro dizendo que uma menina de 14 anos, ela faz uma prece para a mãe dela, desencarnada. Ela pede para a mãe ajudar porque o lar estava atravessando uma fase difícil. A mãe tinha desencarnado, o pai casou-se com uma outra pessoa e a situação do lar estava confusa. Então a menina faz uma prece fervorosa para a mãe, mas a mãe não tinha a menor condição de ajudar o lar, porque ela era a obsessora, estava obsediando a madrasta, né, daquela jovem. Então a oração da menina, como tudo é muito perfeito, aquela oração era muito válida, ela desvia-se, né, e vai em direção à colônia de Nosso Lar, porque a menina pediu à mãe, se ela tivesse condição, a mãe mesmo atenderia, mas como não tinha, a oração chegou à colônia de Nosso Lar. Imaginem vocês que a oração de uma menina de 14 anos mobilizou uma equipe de espíritos de Nosso Lar, vieram à casa daquela jovem e simplesmente o livro todo desenrola o trabalho da espiritualidade em favor daquela família. Dá para imaginar? Não é passe de mágica, eles não fazem num piscar de olhos.
Eles vêm ao local, eles acompanham dia após dia, interferem naquilo que eles podem a nível de sugestão, de pensamentos, para poder harmonizar novamente aquele lar. Então o livro narra uma bela história de um grupo de espíritos que estavam ali comprometidos desde existências passadas. Então essa oração desencadeou todo esse trabalho, só para dar uma ideia de quanto, né, os amigos espirituais atuam, né, trabalham incansavelmente. E Emmanuel então encerra essa lição dizendo: guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que nosso Pai é Deus dos vivos e mortais. Então, aquela ideia, né, pessoal? Que nós entendamos o que é a vida aqui, que nós não nos agarremos exageradamente, nem desperdicemos a bendita oportunidade das realizações que nos propusemos, né, quando aqui viemos com a encarnação. Mas eu ainda quero trazer mais uns pontos de Emmanuel, de uma outra lição. Me perdoe se avançar um pouco do tempo, mas eu achei uma outra lição agora recentemente, sugestão até de uma amiga que ofereceu pela internet. Estava pronta já essa palestra, mas eu acrescentei essa mensagem final, que eu achei muito interessante, que é a lição 123 do livro Caminho, Verdade e Vida, que Emmanuel intitula Esperar em Cristo. Olha só o tema: esperar em Cristo. O que seria isso? Nós temos grande problema já com a palavra esperar, né? Já temos uma dificuldade com isso, porque nós não temos paciência. A vida hoje é muito rápida, tudo para hoje. Então falar em esperar a gente já sente um pouco. Agora, esperar em Cristo acho que vai complicar um pouco mais ainda. Porque será que a gente já aprendeu isso? Vamos ver o que Emmanuel vai nos ensinar. Ele pega uma frase de Paulo, que está na carta, a primeira carta aos Coríntios. Paulo disse assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Duro, Paulo, né? Se esperamos em Cristo só nesta vida, o que ele quer dizer? Porque às vezes, pessoal, a gente espera em Cristo, quer dizer, a gente acredita em Jesus, a gente pede o amparo do Cristo com a visão apenas do hoje, do que nós estamos passando hoje. Nós queremos que Jesus resolva os nossos problemas de agora. Nós queremos que a nossa doença, sejamos curados da doença, resolva nossos problemas financeiros, melhore os nossos problemas de relacionamento. Nós queremos tudo para agora. Então nós queremos que satisfaça caprichos imediatos, diz Emmanuel. E aí eu me lembrei, quando Jesus curava as pessoas, ele fazia uma pergunta, poderia parecer um tanto quanto estranho. Ele estava diante de um homem cego, por exemplo, ele perguntava assim: o que queres que eu te faça? Olha que pergunta. Alguém poderia dizer: mas será que Jesus é ingênuo? Ele quer recuperar a visão. Mas é lógico que não. Jesus perguntava isso porque ele queria sondar a alma da pessoa. Ele queria entender se a pessoa estava preocupada apenas com a vida aqui, apenas com o corpo. Queria só recuperar a visão ou queria mais? Queria buscar a salvação da alma, né? Por isso que ele dizia sempre: a tua fé te salvou e não curou. Porque ele sentia que a pessoa mostrava uma transformação verdadeira nos propósitos de seguir para uma vida nova. Então, essa ideia, né, de que nós devemos esperar em Jesus, aquela esperança ativa. O que Jesus espera de nós? Que nós confiemos em Deus e nele. Que nós entendamos que mesmo que a nossa vida aqui esteja difícil, é o melhor para nós. Às vezes nós não entendemos isso. Se nós fazemos de tudo para mudar a vida e não muda, é porque os desígnios de Deus para nós são esses. Então o melhor não seria pedir forças, né, fé, resignação para superar isso e aceitar, né,
e seguir à frente, então Emmanuel diz assim: é indispensável descobrir a grandeza do conceito de vida, sem confundi-lo com uma vida. Olha o Emmanuel, que interessante. Qual é o conceito? Se perguntarem para vocês o que é vida, vocês vão falar que é essa, não é? O que nós estamos vivendo aqui é vida. Mas os espíritos dizem que não. Vida, no sentido mais pleno, é a vida do espírito. Quando começou a vida do espírito? Quando foi criado. A partir do momento que Deus cria o espírito, ele começa a viver. Então vai morrer nunca. Então o que é a vida? É o início da criação do espírito para toda a eternidade. Então o que é isso que a gente vive aqui? Um trechinho da vida. Nós estamos vivendo, é como se a gente estivesse numa longa viagem e um trechinho minúsculo nós estamos aqui dizendo que é vida. Entenderam como é sério isso? Nós não temos noção do que é vida verdadeiramente. Então, se a gente tivesse essa noção de vida plena, de vida imortal, de vida eterna, o que importa se esse trechinho aqui que a gente está vivendo não é dos melhores? Se esse trechinho está sendo pedregoso, está sendo difícil, não deveria fazer muita diferença, porque a nossa vida verdadeira nos reserva muito ainda. Dependendo de como enfrentamos esse trechinho minúsculo, nossa vida será muito mais bela à frente. No livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel tem uma lição interessante nesse sentido, que é a número 104, que ele chama Existimos. Ele fala assim: em sentido espiritual, viver é diferente de existir. Olha que interessante. Ele diz assim: a pedra existe, a planta existe, o animal existe, mas vida é a experiência digna da imortalidade. Então o que ele quer dizer é que muitos de nós na Terra apenas existimos, não vivemos ainda, porque viverá aquele que compreende a sua essência, que sabe o que está fazendo aqui, que busca aquilo que lhe convém, que trabalha para conquistar virtudes, trabalhar as imperfeições, relacionar-se bem com as pessoas. Quem valoriza isso, esse está vivendo, porque sabe que vai voltar à vida verdadeira em melhores condições. Então Emmanuel continua: é imprescindível, portanto, esperar em Cristo, com a noção real da eternidade. A filosofia do imediatismo na Terra transforma os homens em crianças. Então a gente deveria buscar o Cristo com noções de eternidade. Por que transforma-nos em crianças muitas vezes? Porque a criança, ele diz aqui, uma criança espiritual que não entende as coisas ainda. Uma pessoa que apenas existe é uma criança espiritual, não despertou para a sua essência. Figuradamente a gente poderia até imaginar, né? Uma criança, se tira o brinquedinho dela, ela fica brava. Então a gente tem essa ideia de imediatismo, né? Nós não compreendemos às vezes a verdadeira essência da vida. E Jesus então nos auxiliando a despertar para esse entendimento. E o Emmanuel então vai encerrar dizendo: não vos prendais à idade do corpo físico, nem às circunstâncias e condições transitórias. Indagai da própria consciência se permaneceis em Jesus, e aguardai o futuro, amando e realizando com o bem, convicto de que a esperança legítima não é repouso, e sim confiança no trabalho incessante. A pergunta aqui é: será que nós permanecemos em Jesus? Isso não é algo piegas, algo assim místico, é algo muito essencial na vida. Nós precisamos acordar para isso, que nós estamos aqui para tentar seguir nos passos de Jesus. Essa é a proposta. Quanto que nós já nos esforçamos para incorporar o Evangelho em nossa vida? É para pensar isso.
Será que nós estamos empenhados nisso? João, o Batista, tem uma frase interessante que ele disse, se referindo a Jesus: é necessário que ele cresça e eu diminua. O que João quer dizer com isso? Jesus precisa crescer em nós, mas para ele crescer em nós, nós precisamos diminuir o egoísmo, diminuir o orgulho, diminuir os apegos, as vaidades. Quanto mais a gente diminui nossas imperfeições, mais Jesus cresce em nós. É isso que João disse. Para que um dia, depois de muitas batalhas na nossa transformação moral, possamos repetir com Paulo: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então eu acho, meus amigos, que essa reflexão é para a gente tentar pensar que a vida aqui pode ser muito bela, o mundo é maravilhoso, é muito bom aproveitar das coisas do mundo, mas não nos deixemos prender demais pelas coisas da matéria, não deixemos de lado a nossa essência espiritual, foquemos naquilo que mais convém. Por isso que Jesus disse também: buscai primeiro, ele não disse apenas, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Porque quando nós buscamos primeiro realizar o reino de Deus em nós, vivermos de acordo com o Evangelho, as coisas vão acrescentando, porque nós estamos buscando viver em paz, e tudo vai chegar bem na nossa vida. Então que a gente aproveite a existência para que não cheguemos na vida espiritual como aqueles espíritos que vêm nas reuniões mediúnicas dizendo que se arrependem profundamente do tempo perdido. E nós ouvimos isso muito, né, nas reuniões mediúnicas. E eu quero então encerrar com um soneto curto de João de Deus, na psicografia de Chico, nesse sentido da nossa reflexão, chamado O Além Túmulo. E ele diz assim: caminhai, pois, irmãos, nessas estradas, que vos são tão estranhas e espinhosas, como se caminhasseis entre as rosas, que florescem nas luzes da alvorada. Pois é dessas agruras abençoadas que saireis com as almas mais ditosas, demandando as paragens majestosas onde existe aventura idealizada. Sede bons, porque o bem é luz potente, que vos leva ao sublime onisciente, conduzindo-vos sempre em ascensão. Sede bons nessa vida passageira, e ao buscardes a vida verdadeira, marchareis firmemente à perfeição. Então, assim, desejo muita paz a todos, que Deus nos abençoe, para que a gente busque sempre, né, essa essência mais importante que somos nós, espíritos imortais, filhos de Deus. Acho que é para fazer a prece final também, né? Então convido vocês para a nossa prece de encerramento. Agradecendo então aos amigos espirituais desta casa, que nos acolhem a todos com esse amor, com esse carinho, que desde o momento que adentramos a essa casa sentimos-nos envolvidos por essa paz, que nos ajudam no silêncio, envolvendo-nos com seus fluidos benéficos, transmitindo-nos bons pensamentos, para que a gente aproveite cada momento de reflexão em torno do Evangelho, para que isso vá penetrando em nós e nos ajudando a transformar a nossa vida. Que Jesus, o nosso Mestre, possa nos inspirar sempre, possa nos envolver com seu amor e possa encontrar em nós um coração receptivo, um coração desejoso de seguir, buscando os ensinos do Mestre. Que Jesus nos ampare sempre, porque nós percebemos as nossas fragilidades, as dificuldades que temos, mas nós queremos
ser alguém melhor, queremos já buscar viver o máximo que pudermos de acordo com o Evangelho, e que isso possa ser, o Evangelho possa ser o roteiro da nossa vida. Obrigado, Jesus, Mestre, por mais esta oportunidade que estivemos reunidos em Teu nome. Abençoa-nos a todos, que possamos seguir em paz, cada vez mais conscientes daquilo que estamos aqui para realizar. Abençoa-nos, Senhor, e em Teu nome encerramos, que assim seja.